Oi, gente! Olá, boa noite. Nós estamos aqui para falar sobre hashtag Fora Tabu Depressão, junto com o nosso psicanalista Adriano Oliveira. Boa noite a todos, boa noite, Né? Angélica. É um prazer receber aqui, né? Como muitos sabem que já me acompanham, já faço esses vídeos para autoajuda, né? Porque eu acho muito interessante. É algo assim que eu faço para ajudar as pessoas que passam, né? Eu sei que não é fácil. Sim, não é. E tem muitos tabus, né, relacionados a esse tema. Muitos tabus. Já tem tempo, né, que você faz vídeo assim? Já tem um ano já. Já tem um ano. Não tem vários vídeos, mas tem... Uma vez por mês, mais ou menos, você... Mais ou menos. Esses últimos posta meses, um passei vídeo. uns 2 meses sem fazer. Mas, gente, eu tô bem. Tô viva. E eu gostaria de trazer esse tema aqui para muitos, como a gente já falou, que é um tabu, que gera preconceitos, até mesmo para a própria pessoa que muitas vezes está passando, né? Aí temos aqui nosso psicanalista Adriano, que pode tirar suas dúvidas no final dessa live. Claro. Vamos deixar a bomba na mão dele. Não, será um prazer estar conversando e compartilhando experiências e tanto a parte teórica quanto a prática, né? Eu vou entrar hoje com a teoria e você com a prática. Olha isso, né? Somos chiques. Então... Gente, eu gosto de levar a vida assim na leveza, né? Porque se a gente for levar tudo a ferro e fogo, a vida fica triste, os problemas ficam maiores, e é assim que a gente vai lutando. Como eu já venho com esse tratamento, agora que eu consegui, né, um tratamento para fazer uns 4 meses com a psicóloga. Não, com a psicóloga não, com a psicóloga tem 2 meses mais ou menos, mas com o psiquiatra tem uns 4 para 6 meses já que eu faço. Mas você começou o tratamento quando? Já tem uns 6 anos? Eu, na verdade, o estar depressivo já vem 10 anos, né? 10 anos. 10 anos. Porque, assim, tem vários jeitos. Tem pessoas que falam assim, eu sou depressiva, ou então eu estou depressiva, né? Eu quero me colocar que eu estou, que não sou. Não quero me rotular. Então, para começar, já é interessante essa fala. Eu achei interessante, porque realmente muita gente se rotula como... uma personalidade, na verdade, né? E aí a neurociência fala a respeito disso. É um momento, você está, você não é. Né? Então, realmente é um quadro clínico de depressão. Então, você está em depressão, você não é um depressivo. Então, faz toda uma diferença a questão da fala, né? E por que eu gosto de passar isso, gente? É porque aí já entra um tabu da depressão. Já. Porque tem pessoas que passam por isso, assim como eu passo, e como ele tem os pacientes dele também que passam, vários pacientes, tem essa diferença de você querer só estar. Ah, Érica, é fácil? Não, não é fácil você falar eu só estou. Porque no momento a gente fala assim, quando você pega o CID lá do psiquiatra e fala, você está com depressão, você, no meu caso, né? Está com depressão, transtorno misto de bipolaridade, ansiedade grave. Então você já pensa, poxa, eu sou tudo isso, né? Você já dá aquele baque, eu sou tudo isso. Mas eu gosto de pensar, de falar assim, eu estou com isso. Sim. Porque eu posso ser curado. Como uma vez eu perguntei pro Adriano, Adriano, será que um dia eu vou voltar ao normal? Né? Foi uma pergunta que eu fiz pra ele, e ele falou, não, você vai voltar melhor. Que eu acredito que é uma grande dúvida também, né? Ninguém vai sair de uma depressão da mesma maneira que entrou. Você entra mal. Mas depois do tratamento, a ideia é que você melhore muito. Sim. Né? E aí, então você nunca vai sair da maneira que você entrou, jamais. Jamais. Né? E eu sou prova viva disso, viu, gente? Porque assim, eu tive uma fase, assim quando meu pai faleceu, eu tive uma fase, eu tratei com a psicóloga, só que eu só tratei uma parte da minha vida com a psicóloga, a parte mãe, né? Eu tive que me redefinir. E ali não tratei sobre mais o profundo dos outros traumas, então continuou. E hoje não, hoje eu trato os traumas que vieram. Então eu descobri mesmo que o estar depressivo vem desde os meus 12 anos de idade. E quando você descobriu isso, como foi? A primeira vez, eu estava trabalhando numa ONG. E ali eu tive crise de choro. Me tranquei no apartamento, fiquei uma semana sem dormir, sem comer, sem nada. Aí tive o laudo do médico. Aí foi 3 anos de tratamento. E ela me deu alta, tudo, e com medicação, tudo beleza.
Legal, fui curada, né, tal. Você identificou depois dessa crise. Até Aí, então não. Não, até então, não, foi antes da crise. É quando faz uns 2 final de ano já, que eu falei, poxa, o gatilho ligou de novo. E como saber que é o gatilho da depressão? Para quem já passou, a gente sabe. Isso, é porque a gente já detecta alguns pontos, né? Isso é importantíssimo. Para quem nunca passou, fala, o que é a depressão? Como eu me entender que eu estou nesse estado de depressão, né? E como eu já sabia, eu vi que eu já não tinha mais alegria de viver, já não via mais as coisas coloridas como era antes, não tinha prazer de sair, uma coisa que eu gosto muito, um prazer de estar com os amigos, eu não queria mais estar em casa de família, então eu fui me isolando de tudo, e só pensamentos ruins, pensamentos de morte mesmo, que eu já cheguei a ponto de tentar contra a minha vida mesmo. E não é vergonha, gente, de falar isso. Não tenha vergonha do que vocês passam. Sim. Porque é muito importante a pessoa ela saber lidar com essas situações na vida dela. E quando ela identificar algo parecido, ela pedir ajuda. Sim. Isso é importante, é fundamental, né? Fundamental. Quando se identificar em algum sintoma da depressão, você pedir ajuda, não se calar. Né? E foi um dos momentos que agora na segunda vez que deu, que é esse momento que eu estou atravessando, e eu falei pro Jefferson, preciso de ajuda. Porque veio muito assim mais forte do que da primeira vez, e a ponto do meu corpo desligado, eu não sabia onde eu estar. Eu atravessar as ruas de Campinas para vir embora, meu corpo tipo sumiu, desapareceu. Quem sou eu? Para onde eu vou? E nesse momento eu falei, pronto, agora o negócio piorou, né? Só que eu fui muito aberta a tratamento, e a gente tem que ser, pessoal, não fique sem tratamento. Tem que ser. Então, aí eu vou entrar numa questão interessante e importante. Vou falar só um pouco a respeito disso, para a maioria ter uma noção. É em relação à religião e à depressão. Sim. Né? Porque, às vezes, e eu atendo pessoas e ouço histórias assim, que a pessoa está há anos numa vida religiosa, numa vida cristã ou católica que seja, enfim, e está em um estado... depressão, mas começa a pensar que aquilo é espiritual, sabe? Isso é uma grande dificuldade. E eu lembro uma vez que a gente teve um seminário na igreja, antes de eu começar a psicanálise, e foi a respeito da cura interior. E eu lembro que a pessoa que trouxe essa mensagem, ele tem Almeric, eu vou lembrar o nome dele, assim que eu lembrar eu vou compartilhar. E o livro dele que fala muito a respeito disso, psicológico, físico ou espiritual. Qual é o seu problema? Esse é o tema do livro. Esse livro foi ótimo porque eu me apaixonei com a psicanálise através disso. Porque nesse livro ele conta as experiências que ele teve de expulsar demônio e depois ele entender que não era demônio, era esquizofrenia. Nossa. Por causa de ver vultos, de ouvir vozes. Então, assim, é interessante você... estudar e compreender realmente qual é o tipo de problema que você está passando ou que o outro está passando e você está próximo. E às vezes eu vejo que uma grande dificuldade é das pessoas imaginarem que isso é espiritual. E aí sofre 1 ano, 2, 5, 10 e não se resolve. E aí a depressão começa a pegar um estágio mais profundo, porque aí a pessoa começa a entender que de repente é espiritual e nunca ela vai ficar livre daquele demônio, daquela situação, entende? E na verdade não é espiritual, é psicológico. O que eu mais ouço é assim, você não tem fé para ser curada? Você não serve a Deus? Deus não permite que as pessoas que adorem a Ele tenham depressão. Gente, nós fomos lá na Bíblia também, os profetas dele também teve depressão, nós fomos procurar, né? Não é intuito hoje de trazer algo bíblico mais pessoal. Mas eu estou dizendo porque é um tabu muito grande no meio das pessoas, principalmente das pessoas que se dizem religiosas, né? Apesar que, assim, eu vejo uma mudança de uns 6 anos para cá, eu estou vendo essa questão psicológica entrar dentro das igrejas, né? A gente tem algumas igrejas que já têm um trabalho paralelo com a igreja, mas focado na questão psicológica, né? Então, a gente vê uma melhoria nisso. Os pastores e líderes começaram a entender que existe um problema psicológico, né, e que muitas vezes está dentro da igreja. Então, essa definição é interessante porque muitos pastores e líderes começaram a enxergar isso. E hoje a gente vê igrejas que têm um braço de um ministério da igreja que é focado nessa ajuda psicológica. É importantíssimo. E, gente, não fique... o que você não pode ficar muito falando com uma pessoa que está com depressão? É uma pergunta que eu ouço. O que você não pode falar com uma pessoa que está com depressão?
Não é que você não pode. Às vezes até sai, porque a gente é ser humano, a gente Sim. fala. Só que o que mais deixa a gente pra baixo é falar assim, você consegue, vai que você consegue, você vai sair disso. E não é, gente. Se você conhecer alguém assim, ou você é parceiro ou parceira de uma pessoa que tem depressão ou ansiedade, transtorno, alguma coisa, fala pra ele, nós vamos sair disso juntos. Que é muito bom você saber que você não tá com aquela força, mas tem alguém ali do seu lado que tá. Verdade. Faz total diferença. É uma fala que pesa, né? Você vai conseguir, força, ânimo, né? Mas assim, de repente, em vez de ficar... Porque a intenção é boa, é que você se levante, Sim. você melhore. Mas por que não, em vez de falar, você vai conseguir, né? Como você falou, Sim. vamos conseguir junto, e de repente mudar essa dinâmica. Eu vou começar a fazer algo e te envolver nisso. Sim. Para uma melhor, né? Do que você só falar, vai passar, vai dar certo, daqui a pouco você tá bem, e só, né? É muito melhor você falar que está junto com a pessoa, que vocês vão conseguir, nós vamos conseguir, né? Uhum. Eu tenho um exemplo muito vivo aqui em casa, que é meu esposo, ele sempre fala, minha filha, mãe, nós vamos conseguir, nós vamos conseguir. E porque a gente passa por um momento que a gente fala assim, nossa, eu não vou conseguir. Igual que eu falei pra minha psicóloga, eu falei assim, parece que a gente nunca vai sair disso, né? Só que agora não, gente, olha, eu já tô passando com ela, coloquei os traumas pra fora que eu tinha, conversei ali, encarei de frente os problemas e chorei pra resolver, porque tava mexendo com tudo aqui dentro de mim. Sim. Mas estamos vencendo. O que eu tava lá no fundo do poço, eu falo pra ela que eu já consigo ter metade do meu corpo pra fora já. Olha só. Aí eu perguntei pra ela assim, aí a medicação? Ela fala, a medicação, Érica, é com o tempo. Sim. Porque E é fundamental também, né? Porque as pessoas começam a tomar remédio e para, né? Porque Muitos, nos primeiros muitos. 15 dias, parece que o efeito do remédio te coloca mais pra baixo. Uhum. O E efeito colateral às vezes é muito... o efeito colateral é muito forte. ruim, é muito forte. No meu caso, eu tomo 2 na parte da manhã e 1 pra dormir. E caso da crise de ansiedade, tem que tomar o famoso Rivotril, né, da vida aí, que a gente brinca entre os amigos. Ó, vou te dar um Rivotril, hein? Mas a gente brinca assim, porque eu falo, eu gosto de levar a vida mais leve. Sim. A vida é bonita, vamos viver. E nos primeiros dias é horrível a medicação. Não é bom, eu vou falar pra você, eu vou fantasiar que é bom, não é, mas gente, tome. Se você foi ter detectado, o seu médico deu a receita, porque tem que ter receita para isso. Não vai lá na farmácia e compre qualquer coisa, não. Passe no médico, trate com o médico, tome direitinho os remédios, você vai ver que vai melhorar muito. E também tem algo, Adriano, super top. Um ponto, autossabotagem. Autossabotagem. Ó, a gente é prático nisso, né? Isso assim, independente se está no estado depressivo ou não. Isso é pra vida, áreas, né? Isso é pra vida, né? Todos os A autossabotagem é incrível como acontece isso. Porque a gente quer colocar desculpa no começo pra tudo. Hoje eu não vou porque eu não tô bem. Hoje eu não sei o quê. Porque a gente quer se autossabotar. Até pra passar na consulta, gente. Não é brincadeira, não. Porque a gente fala, não, eu não vou, não tô legal. Só que a gente vai se autossabotando e isso vai ficando pior. E é bom você reconhecer, como eu reconheci, eu falo por mim, que é algo que eu vivo, que eu vivi. Hoje eu falo, olha, ele está se sabotando, hein? Já me identifico. Então são coisas que eu tô já identificando e eu queria passar para vocês. A autossabotagem também é ruim. Não deixe a depressão te deixar lá embaixo. Eu sei, mas eu tô falando por experiência própria, eu sei o quanto é difícil a gente se esforçar para levantar de um sofá, até para tomar um banho, para comer. Eu sei o quanto isso é difícil, mas a gente consegue. Eu sou experiência própria disso, né? Como você tem seus pacientes, você vê. É interessante essa questão porque Freud, em 1917, ele fez um texto, e esse texto é Luto e Melancolia. Nossa, é um texto maravilhoso e rico. Né? Naquela época, a gente traduz hoje melancolia como esse sintoma, esse quadro depressivo, né? E é diferente você estar num estado depressivo ou melancólico e você está triste, porque a tristeza faz parte da vida. Então eu vejo que muita gente, às vezes, confunde a tristeza com a depressão. Com a depressão, verdade. Então a tristeza é algo natural da vida. Você tem uma perda, morre alguém que você ama, ou você perdeu um objeto que estava investido todo um esforço ali, você vai ter
essa tristeza, Sim, né? é natural todo mundo passar. E aí é interessante, e Freud trata esse texto em relação ao luto, né? Nós fazemos o luto da maneira certa, porque a má elaboração do luto às vezes vai gerando esse transtorno e se torna uma melancolia ou hoje uma depressão, né? Então, assim, é diferente o luto da depressão ou da melancolia. Porque no luto, Freud fala nesse texto que a gente perde por um período de tempo as expectativas das coisas externas. Sim. O mundo não tem mais graça, as pessoas não têm mais graça, você quer ficar isolado, você quer ficar só. É um momento de luto aqui. Mas se isso persistir por 2 ou 3 meses, 1 ano, 2 anos, você tem que ficar atento. Né? Porque e a diferença do luto para a melancolia ou para a depressão é que os valores internos perdem a graça. Então você para de se esforçar para viver o melhor, você começa a se definhar. Né? E aí vem a auto-baixa estima, em todos os pensamentos negativos. Mexe em tudo. Mexe em tudo. Então, assim, na melancolia, o valor interno perde a graça, perde o sentido. E no luto, as coisas externas. Né? Então, dá para se definir nisso. Sim. Quando as coisas de fora perderam a graça, por um tempo, claro, então a gente entende que é um luto. E quando isso se prolonga, a gente pode ficar atento, porque está indo para um quadro depressivo. Né? Autoestima é algo assim que mexe muito com a gente quando nós estamos nessa fase. Eu não sei, eu não digo pelos homens, porque eu não tenho muito contato com pessoas masculinas, porque a grande maioria é feminina. E os masculinos, as pessoas masculinas, que quando detectam que tem depressão, eles ficam com vergonha. Eu já percebi que é um tabu também masculino. Não, eu não posso porque eu sou homem, eu tenho que ser forte. Gente, nós somos seres humanos. Todos nós aqui somos seres humanos, independente de sexo, raça, religião, somos humanos. E vamos suscitar isso, né? Não quer dizer que todo mundo vai ter depressão, não é isso que eu tô falando, mas assim, a grande maioria é feminina. E geralmente mexe muito com a nossa área de beleza. Porque a gente se vê. A gente se vê no espelho. O primeiro ponto que é tratado na depressão é você perder essa autoestima. Né? É uma das coisas que assim, a gente se vê no espelho e fala, não, mas eu não me vejo como a pessoa fala que eu sou. Eu não me vejo, mas o meu problema é nisso, e não é. É porque você vai perdendo aquele autoestima, você parece que já não vai tendo mais graça. Você não é tão bonita quanto alguém fala, ou tão bonito. As coisas que você faz não é tão legais. Parece que não é tão importante mais, já não tem mais valor. Porque a autoestima, ela gira em torno de tudo, né? Não só da beleza, da parte estética, mas assim, das coisas geral, que você faz, né? As mínimas coisas que você faz no dia a dia, aquilo perde o sentido, você não vê mais graça, você já acha que não está fazendo direito, não é importante você fazer aquilo, então isso começa a regredir, né? É verdade. Então a autoestima é muito ligada. É uma coisa assim que mexe muito mesmo nessa área. Que o psicológico parece que vira assim, né? Tem um gatilhozinho, gente, aprende o gatilho. Eu tô aprendendo. E por isso que eu quis fazer essa live para trazer informações. Tem o psicanalista aqui, né? Que pode falar com propriedade, caso erre alguma coisa, porque eu venho com a prática que eu passo, né? E ele vem, porque como ele já ajuda várias pessoas, então sempre foi meu sonho de estar fazendo isso para ajudar as pessoas. E eu perguntei para Deus, falei, Deus, qual o motivo de eu passar por isso? Será que eu não tenho valor, né? Será que eu fiz para passar por isso? E eu entendi que o que eu passo hoje, eu posso ajudar alguém amanhã. Sim, com certeza. Então eu me agarrei nisso, nessa esperança que o mundo pode ser melhor quando nós começamos a ajudar a outra pessoa. Então, você tocou num ponto interessante, Érica, porque, na verdade, você teve toda uma complicação desse estado deprimido, mas isso no dia a dia, no normal, hoje, é essa questão da religião, né? Muitas pessoas que hoje estão envolvidas assim a fio com a religião, seja ela qualquer segmento, se vê num papel meio que obrigatório de ser o perfeito. Sabe? E aí se cobra muito em relação à perfeição de ser o exemplo, porque outros estão me olhando. Sim. E essa cobrança, às vezes, é muito tirânica, é muito pesado. Né? E aí quem disse que nós precisamos ser perfeitos, às vezes, para poder ser um exemplo para alguém? Na verdade, hoje eu entendo e vejo isso em algumas pessoas, que os momentos difíceis da vida, as dificuldades de lidar com dores e com situações, é que tem aproximado muito mais pessoas, por identificação, porque também sofreu com aquilo ou sofre, do que alguém que realmente sempre é perfeito. Sempre eu sou bom, eu não tenho problema. O problema que acontece eu resolvo assim de boa. Então, assim, não tem um lado frágil. Né? E isso, às vezes, afasta muita gente.
como que é, uma armadura, né? Sim. E ali se fecha. Não se fecha. E toda vez que você olha para aquela pessoa, talvez seja uma referência, mas você fala, poxa, mas dá a impressão que ela nunca teve problema e ela não tem problema. E na verdade aquela pessoa está adquirindo um a mais, porque é esse estado de perfeição, tem que ser perfeito. Seja você. Seja natural, né? Seja natural. Chore, sorria, fique com raiva, faz parte da vida isso, né? Se chutar os nomes, grita mesmo, faz o que você quiser aí. Mas seja você, não seja... Porque isso traz uma leveza. Sim. Como você, quando decidiu, falou, não, eu entendi que eu estou no estado de depressão, eu preciso tratar. E se assumiu com aquilo, a relação da culpa de ser perfeito já foi. É um problema menos, com entendeu? Certeza. Tipo, não, se alguém quiser gostar de mim ou se identificar comigo, é do jeito que eu sou. Isso traz sou uma leveza. Essa sou eu. Isso traz uma leveza, porque tira aquele peso da perfeição. E a gente se torna realmente falar, eu sou ser humano, eu tô, né, sujeito a qualquer coisa, a momentos com bons certeza. e ruins. Né? E um dos tabus que a gente também sofre muito é dentro da família. Sim, é um ponto assim crucial, porque às vezes não é de gente lá de fora, é dentro de casa, é parentes próximos, familiares, que fala assim, não, mas você não é desse jeito. Igual eu sou sorridente, né? E quando no começo da depressão, esse brilho parece que apagou, porque realmente eu não via graça em nada. Se você fazia qualquer tipo de graça, eu ficava olhando na sua cara, tipo, que isso? O que tá acontecendo? O que ele fez? Que graça que ele tá vendo isso? Não tem sentido, né? A ponto de ver vídeos, assim, que eu não ligo mais, não tem graça. E hoje não, hoje é diferente. Mas aí as pessoas começaram a falar assim, cadê aquela mulher que era assim? Gente, até eu também me perguntava, cadê aquela mulher que era rica, sou rica, não sei o que e tal. E as pessoas falam assim, hoje eu falo, hoje eu sou eu. Eu tô aqui, ó, rindo. Aí as pessoas falam, mas nem parece que tem depressão? E graças a Deus. E outras que eu passo muito assim também, que as pessoas falam, você comenta muito, né? Porque eu posto muito sobre depressão, ansiedade, para ajudar. E eu ouço muito falar assim, nossa, parece que você só sabe falar disso, sabe? Parece que você só tem isso. Não, gente, não é, porque quanto mais você fala, você coloca um post, uma frase, um filme relacionado, você está ajudando, né? Sim, porque quantas pessoas estão do lado de lá que às vezes não teve essa coragem ainda ou não se identificou, tá sentindo os sintomas da depressão, porém acha que vai passar, que não, é só pensar positivamente, que vai dar certo, vai resolver. E às vezes um post seu, ela vai se identificar e falar, poxa, eu preciso tratar isso. Verdade. Né? Isso é importante. E aconteceu isso comigo alguns vídeos atrás, eu postando os vídeos e tal, me chamaram em particular. Falaram, Érica, eu preciso de uma ajuda nessa área. Eu fui lá, ajudei a pessoa, né? Eu falei, mas procure médico. Eu falo porque eu estou passando, mas o médico é prioridade, né? Gente, não tem pra onde fugir. Não adianta você querer colocar uma capa de herói e falar, eu vou sair dessa sozinho. Não tem como, porque a tendência é só piorar. Eu digo também, porque na primeira vez que eu passei por isso, na primeira crise que eu tive, que foi onde eu fui detectada, eu falo, não, eu vou conseguir. Não, imagina, não tem nada, é só um choro bobo, vai passar, é só um choro, foi porque meu pai faleceu, não, nada. E chegou um dia que eu me prendi no apartamento e fiquei uma semana ruim. Aí agora, quando aconteceu novamente, eu já falei, opa, já consegui identificar. Alerta, não quero viver aquilo, não quero perder 17 quilos, eu não quero ser dependente, eu não quero, sabe, eu quis me tratar. É fácil? Não é fácil. Não é. É fácil você chegar na frente do médico e falar assim, olha, doutor, eu tô sentindo isso, hoje eu pensei em tirar minha vida. Outra coisa importantíssima, né, é você reconhecer e você expor essa situação, porque é uma grande dificuldade. Né? Hoje você fala assim, nossa, eu dou risada com isso, né? Porque muita gente, quando me procura pela primeira vez para um atendimento, na verdade já teria que ter feito isso há muitos anos atrás, né? E aí fala assim, não, quando se falava em relação a psicólogo, psicanalista ou psiquiatra, não sou louco. Nossa, é uma grande fala, totalmente errada, ignorante, porque não, eu só vou num psiquiatra ou num psicólogo se eu estiver louco. Mas, na verdade, hoje, você fazer uma terapia e você buscar ajuda é algo fundamental. Verdade. E quanto antes você identificar e você buscar essa ajuda, melhor. Vai te ajudar muito mais rápido no processo de melhoria. Né? Então, é uma grande frase, né? Não estou louco, não preciso de psicólogo, não preciso de psicanalista. Eu falo com muita adepta a isso. E, assim,
Eu assisti um filme que chama A Cabana, não sei se você já assistiu. E nesse filme ele fala assim, volte de onde você parou e comece novamente. Uhum. E aí eu detectei de onde eu parei. Aí eu falei, não, eu vou voltar lá. E vou dolorido, mexer né? lá nas feridas e vou me levantar. Uhum. Então, pessoal, hoje um processo muito dolorido. dolorido. Chorei. Mas hoje eu falo, hoje você pode ver com essa espontaneidade que eu tô falando pra vocês, não é porque, nossa, não, é porque eu sofri, chorei, meu esposo, minhas filhas sabem o quanto que eu passei, eu deitei, até às vezes o Adriano mesmo me ouvia no áudio, né, Adriano? Claro. Não tô legal, isso, mas eu tô aqui falando pra você hoje que você consegue. Assim como eu estou conseguindo, que não quer dizer que eu ainda estou falando hoje, eu já estou curada, não. Mas assim como eu estou conseguindo, você também consegue. Você está dentro de um processo, né, de melhoria, né, a cada dia. Igual como eu faço tratamento também de bipolaridade, transtorno misto de bipolaridade e ansiedade, né? Só pra ajudar, né, gente? Porque assim, você entra num estado depressivo, aí você tem ansiedade. Aí uma te joga lá em cima e a outra te joga lá embaixo. Então você fica, né? O que você quer, corpo? Vai, filho, vai, se decide. Aí eu tive esse laudo médico também do transtorno, que é a variação de humor. Então eu tomo medicação pra isso também. E as pessoas falam assim, nossa, mas uma hora você tá calado, outra hora você já tá rindo. Eu falo, não mexa. Mas eu dependo de medicação, viu, pessoal? Eu dependo de medicação. Não tenho vergonha de falar isso. Porque se é pra me ajudar, é aquela engrenagem que tá voltando no lugar. E não vou ser a mesma que quando eu entrei, vou ser bem melhor quando eu sair. Com certeza, você também vai ser. Se você tá me ouvindo e você passa por esse processo, pode ter certeza que você consegue. Mas não lute sozinho. Porque você não veste uma capa de herói e lute sozinho. Não peça ajuda. Sobre um ponto, assim, pra gente já entrar nas perguntas, a dor na alma. Que é aquele ponto que leva as pessoas com muitos já praticaram e outras como já chegou a perto, no meu caso, que foi a querer praticar contra a própria vida, né? Eu tive vários fatores, assim, independente, não vou falar como que foi, porque isso me dói um pouco ainda. Eu tive um fator com as minhas filhas e 2 fatores pessoal com a minha vida mesmo, a ponto de não querer viver mais. E isso dói um pouco ainda mexendo. Então eu também estou em tratamento ainda nessa parte. Só que assim, as pessoas falam assim, por que tirou a vida? Nossa, mas ela tinha de tudo. Tinha carro, tinha casa, tinha dinheiro, gente, isso é dor na alma. Né? Não se trata de uma questão externa, né? Sim. Às vezes você até tem uma motivação de se maquiar, de se arrumar para sair, é claro, mas aquilo não significa que você está realmente bem. E às vezes, né, o outro vê o que ele quer ver. Sim, tem essa grande diferença. Você falou da família, Érica, e é interessante mesmo esse acolhimento familiar. Porque, na verdade, quando tem uma pessoa com esse estado, esse quadro de depressão, não só ela sofre, como todos os familiares. Né? Então, assim, de repente a pessoa ainda não se assumiu ou não quer se expor. Mas se a família identificou que é preciso uma ajuda, converse com esse familiar. Também não obrigue. É outra questão, não obrigue. Não faça nada obrigado. Não, converse com essa pessoa, se aproxime dela, converse e procure um meio assim natural e tranquilo de encaminhar essa pessoa, dela entender que ela precisa realmente de uma ajuda de um especialista, né? E quando a família tem alguém que está depressivo na casa, ou em várias pessoas, porque às vezes eu já vi casos de ter 2, 3 pessoas depressivas dentro do lar e só uma pessoa está tentando tratar delas, elas falam, como que a gente deve agir com uma pessoa com depressão? Geralmente tem os gatilhos, né? Que a gente aprende isso, os gatilhos na mente. E eu já fiz auto-hipnose. E eu aprendi algumas coisas, assim, a auto-hipnose a gente fez pelo YouTube, não vou falar o nome da pessoa, né? Porque eu não vou ficar divulgando aí. Mas eu consegui detectar algumas coisas. Não obrigue essa pessoa a levantar da cama, não obrigue ela a fazer algo. Ela vai fazer por espontâneo, sempre dá força. Então, aí que tá, né? A questão de obrigar e de você... Incentivar. Incentivar e montar estratégias para incluir essa pessoa. É totalmente diferente de você falar, não, você vai fazer. Sim. E de você falar, não, você montei, tô pensando a gente fazer algo diferente e tal, e montar uma rotina. E aí envolver essa pessoa. Ela vai se sentir, né, motivada. Sim. Sem a cobrança. Sem cobrança. Tinha uma época que na minha casa eu falava, nossa, eu preciso fazer porque eu sou dona de casa, eu preciso fazer comida, eu preciso levantar, e isso aqui dali ficava martirizando. Aí meu esposo chegou e falou assim, filha, você não precisa, você está em tratamento, independente de qualquer coisa, você não precisa, você não é obrigada a nada. Aí ali eu entendi que é um prazer fazer.
Sim. Então, quando eu faço com prazer, é diferente. Tem dias ainda que eu falo, não, hoje eu não vou comprar nada, hein? E eles me entendem. Então, por isso é muito bom você falar com a sua família sobre isso. E, mas ela só quer ficar deitada na cama. Ela não quer comer, ela não quer tomar banho. Gente, não brigue. Só incentivo. Fala, você não quer comer? Eu vou comer uma colherzinha de arroz, eu coloco outro na sua boca. E assim vai indo, porque foi esse tratamento que o Jeff teve comigo. Uhum. De paciência, de um cuidado, ele sentar do meu carinho. lado, ele fala assim, eu vou colocar comida na sua boca pra você comer hoje, tá bom? E a comida não descer. Mas ali eu comia porque eu tava vendo ele comer comigo. Então, gente, é um incentivo. Você que tá aí com alguém, que você conhece alguém, não abandone, por mais chato que a gente seja, que a gente né? Quando Tem os momentos, né? tem os momentos chatos, tenho certeza disso, mas não abandone uma pessoa que tá com depressão, ou ansiedade, ou bipolaridade, ou qual for o que você foi detectado aí pelo seu psiquiatra. Só que também, pessoal, ouça bem isso que eu vou dizer. Não use a doença para poder se fazer algo ou atitudes. Se vitimizar, né? Se vitimizar. Verdade. Não use. Não. Porque eu vejo assim, hoje eu tô depressiva. Não. Gente, não é isso. Queria muito mais ter essa... seriedade, porque é uma doença, sim, né? Sim, eu queria ter muito essa chavinha de falar, hoje eu não tô depressiva, hoje eu tô depressiva, hoje eu não tô. Não é assim, pessoal. Porque, hoje eu tô depressiva, não brinca comigo, não sei o quê. Não, gente, não é isso. Hoje eu não posso, não se vitimize, não faça de vítima. Tá? Arranca a força de onde você não tem, porque eu sei que não é fácil, que às vezes o corpo salta, dói demais o corpo, dói a cabeça, dói tudo, mas você consegue. Nós vamos entrar na área das perguntas. Será que temos algumas perguntas? Pra gente terminar, pra não ficar longa essa live aí. Se não tiver, ok. É a primeira live, né? É a primeira, isso. De muitos que virão, muitos bate-papos, claro, com certeza. E assim, então o que você aprendeu, como identificar? Não que aprendeu, né? Vamos poder dizer, a gente teve uma pequena fala aí, para detectar alguns pontos. De repente um ensaio, a psicanálise chama de insight, que é você... Aí viu como é bom ter um... Dá um estado, você lembra de alguma coisa lá atrás que começou esse processo de desânimo, Aí as pessoas têm um insight, né? Aquela alerta, tem um alertinha, igual no meu caso, às vezes eu falo, se eu for em tal lugar, isso não vai me fazer bem. Então, eu evito. Uma pergunta interessante que você comentou uma vez e de repente as pessoas não entendem isso, não entendem essa questão de qual ponto da depressão que vocês encontram. Você está no nível 3, você comentou, né? Quando eu entrei no tratamento eu estava no nível 3. É interessante isso, porque muita gente tem níveis da depressão, né? A leve, deixa eu lembrar o nome agora das 3, né? Eu sei que é aquela leve que você passa, que só toma um remedinho, ou às vezes nem precisa. Não, às vezes nem precisa. Uma terapia. Só a terapia resolve. Já te ajuda. A segunda. Que já é um pouco mais grave, que é a de medicação que não chega a ponto do suicídio. Ainda precisa de medicação e acompanhamento com um terapeuta. Isso. No meu caso, quando eu fui, a primeira vez que eu passei, eu falei, não, eu tô com sintomas, mas é leve e tal. Mas o que você anda pensando? Porque no meu caso, como eu tinha passado a primeira vez, não, é leve. Tá de boa. Aí eu falei, não, só tentei fazer isso. Érica, você está no grau 3. Que é o grave. Que é o grave. Você tá que aí já entra direto com a medicação. Isso, aí já entrei direto com a medicação, já entrei direto com psicólogo. E todas as outras ajudas mais. Sim, porque daí você identificou e se jogou num tratamento. Sim, eu joguei no tratamento. Isso é importante. E aí eu falei, não acredito que, doutor, que eu tô Isso foi até um baque pra mim também, na hora que eu descobri. Que eu achava que era normal os pensamentos que eu tava tendo. Ele, não, você tá no grau 3. Foi o primeiro diagnóstico que eu tive agora, dessa parte que eu tenho hoje. Porque assim, uma dúvida que eu tenho também, as pessoas falam assim, mas a depressão vai e volta? Eu vou ser curada, mas vai e volta, sabe? E eu aprendi com a psicóloga, essa semana passada, retrasada, não me lembro, que ela falou assim, que tem não tem problema de você ter saído, mas tem às vezes você tem aquele pique, né? E não quer dizer que você tá ruim, que você vai voltar tudo de novo, mas você teve aquele pique, beleza. Então, porque se fala de uma doença crônica, né? Então a gente entende que é um tratamento a longo prazo. É claro que varia de pessoa para pessoa, né? Tem muita gente que, de repente, com 2, 3 anos consegue só a terapia já consegue resolver toda uma questão. Mas não está livre de ter esses picos, ter que voltar para a medicação. E que problema que tem nisso? Foi isso que a minha psicóloga falou, que foi a dúvida que eu tive.
Eu falei, mas eu já tive, aí a médica me deu alta, agora eu voltei de novo, isso quer dizer que eu nunca vou ser curada? Ela falou assim, não, Érica, não tem os problemas se você ter seus picos. Sim. Isso vai te fazer menos ou mais importante. Isso tá, o fato de você estar aqui buscando tratamento, eu já falo o quanto que você está querendo guerrear pela sua vida, porque eu acho a vida muito linda para ser vivida. Eu quero viver. Isso é importante. E eu falo que eu gosto de água, de mar, de água e mar, não é uma coisa, né? Animais, eu gosto. A vida é linda. Tem os percalços, mas vamos seguir em frente. Sempre. E eu gosto de uma frase pra gente se redefinir. Porque foi uma frase que eu aprendi. Como eu era antes? Será que eu quero voltar pro mesmo ponto que eu era antes ou eu quero ser melhor? É importante refletir nisso, né? E de repente, diante da dor, é interessante de refletir. Peraí, de onde que eu tô vindo? Olha onde eu já cheguei, né? Sim. E ter um foco onde eu quero chegar. Com o meu tratamento, com a minha vida, com a minha família, com a minha profissão. É importante, são perguntas que a gente tem que fazer todos os dias. Aonde eu quero chegar, né? E é uma pequena palavra, né? Redefinir. Porque a gente redefine tanta coisa e vamos redefinir a vida. De onde você, como se você já passou, ou já com um tratamento, ou se já tem um laudo médico, qual foi o gatilho? Que as pessoas perguntam assim, mas você sabe o que te trouxe a depressão? Então, se eu soubesse, eu acho que eu não teria. Porque às vezes leva tempo para você voltar lá atrás e ter então, tudo a gente não sabe de imediato, assim, depois que você vai com a psicóloga, você começa a conversar e você, nossa, então isso me deu esse vai gatilho. Vai vindo os insights e você vai relembrando. Isso, então a gente vai tratando e a gente vai conseguir. Então, pessoal, se vocês gostaram, não tem like nessa live. Qualquer coisa, se vocês quiserem entrar em contato para ter o contato do nosso psicanalista Adriano, eu passo para vocês. É uma pessoa muito top, um bom profissional, gosto muito. E se você tiver alguma pergunta aí particular depois que a gente sair da live, se você quiser uma ajuda assim que eu possa de diálogo. Sim. Porque a ajuda maior é você procurar um médico mesmo, não tem para onde fugir. Porque a tendência é só cair, né? Não use aquele termo procrastinação. Fuja disso, diante das dores, das dificuldades. Isso. Ficar patinando no problema, gente, isso não é legal. Pega o problema, por mais que doa, resolva este problema, que você vai ver o quanto você vai ficar livre, viu? Beijo a todos, boa noite, até a próxima. Até a próxima, pessoal. Fica com Deus. E tem só uma pergunta que eu vou deixar aqui para vocês pensarem nisso, né? Que tipo de vida que vocês querem viver? Só isso. Deus abençoe.